Olá pessoal, bem-vindos, uma alegria ter a todos vocês aqui no nosso Devocional de Conexão e a gente continua estudando o nosso tema, um alerta ao povo de Deus, com base nas cartas de 2 Pedro e Judas. Então, bem-vindo ao nosso Devocional de Conexão. É sempre uma alegria, é sempre um prazer estudarmos a Palavra de Deus juntos. A semana passada, o nosso estudo passado, nós compartilhamos sobre a importância de lembrar, recordar a Palavra de Deus e que a Bíblia é a Palavra de Deus. Essa ideia de que a Bíblia contém a Palavra de Deus, ela é uma ideia antibíblica, herética, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. E um comentário que eu fiz e queria mostrar isso para vocês, ou ilustrar isso para vocês, é quando a gente para pensar que a Bíblia Sagrada, que foi escrita ao longo de 1.600 anos, como você tem aqui, com autores diferentes, são 40 autores diferentes, ok? Com diferentes formações. A gente está falando de um tempo que vai 1.500 anos aproximadamente antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo, com autores os mais diversos. Um texto bíblico que foi escrito em grego koiné, foi escrito em aramaico, hebreu, e a gente tem essa riqueza da revelação bíblica e a Bíblia se mantendo fiel, e não há contradição na Bíblia. Alguns até buscam o que a gente chama de contradições aparentes, mas a Bíblia é uma unidade mantida por Deus. Então, eu citei isso para vocês e queria ilustrar, porque eu creio que é sempre importante a gente ter essa oportunidade de rever algumas coisas e princípios que são básicos e que nós conhecemos. Hoje a gente vai entrar no capítulo 2 de 2 Pedro, e o capítulo 2, a gente vai ver uma parte hoje, mas o capítulo 2 é um capítulo extremamente pastoral. Pastoral em que sentido? É um texto onde Pedro ele mostra esse cuidado e o tom pastoral de cuidar da igreja, alertar o povo de Deus. E isso nos faz recordar uma frase de João Calvino. Calvino dizia assim, que o pastor ele deve ter duas vozes, uma para reunir as ovelhas e outra para se proteger dos lobos e ladrões. E creio que em esse texto, esse capítulo 2, eu falava para a nossa congregação, para a igreja aqui, que é tão forte as palavras que ele usa que às vezes a gente fica até um pouco, como que eu vou falar isso para a congregação, para a igreja, né, num domingo, mas é o texto, porque o perigo dos falsos profetas era muito grande. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, meditando no texto de hoje, que é a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1, ok? Então, começando aí esse capítulo, e eu queria também passar para vocês, ou mostrar para vocês, esse esboço, ok? Para que você possa acompanhar junto aqui. Ele fala do alerta contra os falsos mestres, do versículo 1 ao 3, a condenação desses falsos mestres e o livramento do povo de Deus. É bem interessante porque quando você vê esse texto, o fato de você ler esse texto te ajuda a compreender e entender muito claramente o que e a proposta de Pedro nesse texto. Porque é como, imagina, era uma carta que as pessoas estavam recebendo na igreja, era uma carta do pastor, aquele que cuidava, que zelava por eles, e ele vai dizer algumas coisas para esse povo. Então a gente vai começar aqui no versículo 1, ok? E vamos pensar juntos, vamos compartilhar juntos aqui esse princípio e o que o texto tem para nós, ok? Observe comigo aqui, versículo 1, falando do alerta contra os falsos mestres. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar
o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqui a gente tem uma quantidade de elementos importantes, mas observe como ele começa a falar nesse texto. Ele fala, olha, no passado tinham os falsos profetas, ok? Já no passado tinham os falsos profetas e também no meio do povo surgirão. Então aqui é futuro. Então a gente tem que a condição de passado e a condição de futuro aqui não é diferente. Ou seja, podem surgir os mesmos falsos, os mesmos que enganam. Ou seja, quando a Bíblia fala que não tem nada novo debaixo do sol, é uma verdade. Quando a Bíblia fala que não tem nada novo nos nossos dias, é uma verdade, porque a estratégia é a mesma. E se você observa aqui, essa palavra que ele utiliza aqui, falsos profetas, ok? É a mesma palavra, por exemplo, que a gente utiliza em português, né, para falar, ó, pseudo doutor, pseudo profeta, ou seja, é uma imitação, não é verdade, né? É um engano. Então, a palavra que Pedro tá utilizando aqui ele diz, ó, é um pseudo, é um falso que se apresenta, ok? E aí ele vai dizer o tipo de atitude que eles têm. Ou seja, esses falsos pseudos, ok? É a mesma palavra que a gente utiliza, de onde vem pseudo, é aqui, ok? Falsos. Então, você não precisa saber grego para pensar, é a mesma palavra, ok? Falsos mestres. E que eles fazem? Observe, eles entram de maneira, ok? Ele vai falar aqui, de maneira secreta, introduzirão secretamente heresias. Então, esses falsos mestres têm um falso ensino. Então, cada um dá o que tem. Ou seja, se o profeta é falso, ele vai ensinar falsidade. Agora, observe a consequência do que ele ensina. E Pedro alerta. Essas heresias são destruidoras. E aqui tem um texto que muita gente se confunde. Observe bem esse texto e com atenção, porque ele fala assim: chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, muita gente pensa que aqui está falando que, quando fala que esses falsos, ok? Falsos, pseudo-profetas, eles alcançaram salvação. E alguém pensa, então, imagina, eles perderam a salvação. Na verdade, nunca foram salvos. O que eles tinham era um conhecimento. E sabiam. E a gente vai ver isso mais para frente no capítulo e vai ficar mais claro, porque vai falar da condenação deles. Ok? Versículo 2. Muitos, e observe que é o que acontece igual nos nossos dias, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, outra vez, a gente precisa trabalhar algumas coisas nesse texto, que é um texto muito interessante também. Porque ele fala que o que acontece, ou seja, o que acontece nos nossos dias não é diferente do que aconteceu no passado, que ia acontecer com eles e o que acontece hoje. Ou seja, muitos seguirão. E seguirão, e aqui é tão forte o que Pedro utiliza, a palavra que Pedro utiliza, porque Pedro fala que vão seguir os caminhos vergonhosos. De quem? Dos falsos. E por causa desse caminho vergonhoso, e aqui essa palavra, ela tem um sentido de sensualidade, ok? Então não é só sensual no sentido de convencê-los, mas é sensual de imoralidade. Incrível, né? Então ele fala aqui, seus caminhos vergonhosos desses homens. E por causa desses homens, ou seja,
dos falsos, de quem ele está falando, a gente sabe aqui, dos falsos mestres. O que vai acontecer? O caminho vai ser difamado. E você sabe que o evangelho, ou os cristãos eram conhecidos dessa maneira, que eram os do caminho, né? Ok? Eram conhecidos, os cristãos eram conhecidos como os do caminho. E aqui tem um ponto importante que a gente não pode deixar passar. O que acontece? Às vezes, as pessoas que estão fora da igreja, elas percebem manipulação, elas percebem mentiras, percebem engano, e falam do evangelho, ou veem o evangelho como uma vergonha. Por exemplo, um exemplo claro para você. Quando uma igreja começa a propor que as pessoas têm que dar um dinheiro para alcançar a salvação, ou uma bênção, ou levar uma rosa para casa, isso é um sincretismo religioso. Eles começam a misturar coisas que é do espiritismo, coisas que são da Igreja Católica Romana, e às vezes quem está de fora pode ver isso, né? Os escândalos sexuais que envolvem líderes, e as pessoas de fora veem. E o evangelho, e é por isso que ele fala, o caminho é envergonhado, o caminho é difamado. Por quê? Pela atitude. Então, Pedro está alertando, diz, olha, não é novidade, já aconteceu no passado, e vai acontecer. Isso não é algo novo, e vocês precisam estar atentos a isso. Então, observe que ele continua. Em sua cobiça, né, esse desejo por ganância, por poder que esses líderes têm, né, e aqui vai ser um ponto que já queria falar algumas coisas para você, mas guarde essa palavra aqui, quando ele fala de cobiça, né, fala cobiça que eles têm, que é esse desejo é praticamente um desejo incontrolável por poder, por riqueza, e isso está extremamente ligado à riqueza, ok? Riqueza que eles buscam, ok? E é interessante que esse desejo de excessivo, ou seja, não tem limites para eles. E tais mestres, né, por causa da sua cobiça, o que eles fazem? Observe, se não é o que acontece nos nossos dias, explorarão com histórias que inventaram. Ou seja, se aproveitam das pessoas com engano, com mentira. Para quê? Para ter riqueza, né? Mas observe que o texto fala que para esses homens, para essas pessoas, para esses falsos mestres, ou para esses pseudos profetas, pseudos apóstolos, a condenação deles paira sobre eles. E a destruição, e essa é uma palavra forte que também utiliza aqui Pedro, quando fala da destruição dessas pessoas. Ele fala, a destruição não tarda. E essa palavra destruição, ela tem um sentido, não é só de destruir no sentido, vai ter uma consequência ruim. Tem algo mais profundo aqui, é a incapacidade ou a impossibilidade de ser restaurado, ok? Então, quando fala destruição, é no sentido de que algo que não tem mais reparação, ok? Por isso que essas pessoas, na verdade, não está falando de pessoas que eram cristãs, verdade? Porque se uma pessoa tem a convicção da salvação, ela não vai perder a sua salvação, porque quem garante a salvação não é o ato dela, é o Senhor. E os que vivem debaixo dessa graça salvífica que recebemos, eles têm essa segurança em Deus, não nos seus atos, não nas suas atitudes. Mas os falsos maestros, eles entram como se fossem parte do povo de Deus, se envolvem com o povo de Deus, mas eles vêm com mentiras, com enganos. Por quê? Porque tem um desejo por cobiça. Então, guarde isso, cobiça, riqueza, ok? Não se esqueça a outra que acabamos de falar para vocês também, esse desejo de essa sensualidade. Então, duas palavras importantes, a sensualidade, dinheiro e riqueza. Aí, já no nosso segundo ponto, ele fala da condenação deles. E quem vai condenar? E observe os exemplos que vai utilizar agora a Pedro aqui, ok? Pois Deus... Okay? É Deus, pois Deus
Não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ok? Então você vai perguntar, pastor, quem são esses anjos aí que Deus não poupou, que os lançou no inferno? Então aqui, vamos lá. Existem, como você sabe, os teólogos que têm visões diferentes. Então existe um grupo que acredita que esses anjos eram anjos que participaram da rebelião com Satanás, ok? Outros creem que são anjos que eles tiveram relações sexuais com as mulheres, aquele texto de Gênesis, e nasceram gigantes. Aí você vai dizer, e qual é a sua posição? A minha posição é que Deus os condenou. O texto bíblico não é claro, ou não tem a preocupação de dizer quais são. E a gente não pode perder de vista do que ele está falando. Pedro está fazendo uma comparação entre os falsos profetas e os anjos. Ou seja, ele está dizendo, o que acontece pode estar no céu, na terra. Se tiver contra a vontade de Deus, se não estiver obedecendo, como a gente viu semana passada, obedecendo a palavra de Deus, não é de Deus. Então, esse é o ponto principal e isso está claro, né? Agora, tem teólogos que têm posições extremamente diferentes e pode defender, mas isso é secundário, né? Não é o mais importante. O mais importante do texto é que o texto está falando para a gente que Deus não poupou os anjos, né? E ele vai expressar um pouco mais. Ele não poupou o mundo antigo. Não poupou o mundo antigo. Vai dar outro exemplo. Quando trouxe o dilúvio, ok? Deus trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, livramento de Deus. E aí ele dá outro exemplo. Também condenou as cidades, ok? Isso é uma ação de Deus, ok? O dilúvio, a condenação. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, observe que a preocupação aqui de Pedro não é expressar ou expor cada detalhe. Ele tomou esses exemplos. Então, no mundo antigo, por causa dos ímpios, o dilúvio. Por causa da impiedade dos homens, o dilúvio. A condenação da cidade de Sodoma e Gomorra, por causa da impiedade. Quando fala dos anjos, anjos que foram desobedientes. Então, e foram lançados a lugares tenebrosos. Então, se você observa, a preocupação não é desenvolver cada um desses temas e entrar nos detalhes. Não, ele está dizendo, esses falsos profetas, eles estão brincando com fogo, se a gente poderia dizer assim. Esses falsos profetas, eles vão se ver com Deus. Os falsos mestres, eles têm contas a acertar com Deus. E Deus é um Deus justo. Não perdoa anjos, não perdoou toda uma população, não perdoou cidades, não perdoou a impiedade. E não vai perdoar. Então esse é o ponto. Aí se você quer observar, ele vai mostrar como Deus cuida do seu povo. Assim como cuidou de Noé, assim como levou Ló. Mas Deus não vai deixar de fazer a sua justiça. Então, observe que o texto é tão claro nesse sentido, tão claro, tão simples de ser compreendido, e às vezes a gente corre o risco, e isso é importante, a gente às vezes lê um texto, estuda um texto, e as pessoas têm preocupação às vezes de ir nos detalhes do texto, e pontos que às vezes o texto não é claro, né? E não é claro não porque falta algo, é porque não é o ponto principal. O ponto principal desse texto não é fazer todo um estudo. Você pode fazer, não tem nenhum problema. Você pode dizer, eu quero estudar sobre os anjos. Então vou estudar esse texto, o texto de Judas, os textos do Antigo Testamento, em Gênesis. Mas nessa carta, especificamente, se você está fazendo um estudo, como nós estamos fazendo de toda a carta, ele está usando exemplos. Então ele fala, seres espirituais
tem contas a acertar com Deus. E Deus não vai deixar passar. Ah, muita gente, não importa. Se vive na impiedade, vai sofrer. Uma cidade inteira, 2 cidades inteiras, por causa da impiedade. Então, e Deus livra os seus, que é o nosso terceiro ponto. Observe. Mas livrou Ló, homem justo. E só uma observação, ok? Não é o estudo de Ló. Mas aqui uma observação interessante. Ló, ele vai viver perto, e o texto vai nos mostrar que vai chegar um momento que ele vai viver dentro da cidade, e por causa da sua decisão tem uma consequência, né? Sua família sofre essa consequência, que a gente vai ver isso melhor no próximo estudo. Mas só para chamar a sua atenção, é importante entender que existe um livramento de Deus, existe um cuidado de Deus, mas não pense que as más decisões não vão ter consequência, mesmo sendo cuidado por Deus, ok? Mas isso a gente fala no próximo estudo, ok? Vamos voltar aqui. Então, livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino. Então, aqui a gente vê por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Pelo comportamento. E o texto é claro, eles tinham um procedimento libertino, tinham uma maneira de viver. E é daí que a gente tem, por exemplo, a palavra sodomia, pelo comportamento, a maneira que eles viviam, a imoralidade desse lugar, né? Então, é a mesma palavra que ele utilizou lá em cima, quando fala de libertino, né? E aqui ele fala que não tinham princípios morais. Observe que o mesmo comportamento que tinham quem? Ou tem os falsos profetas, os falsos maestros, os falsos mestres, os falsos apóstolos, o mesmo, imoralidade e libertinagem, ok? Pois, vivendo entre eles, e esse foi o erro de Ló, né? Ele foi viver entre eles, ok? Esse é Ló. Vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então, ele vai viver no meio desse povo e ainda sendo justo, mas ele sofria. Sofria por quê? Porque havia maldade e havia a injustiça. Havia um mau comportamento, um comportamento imoral, e a gente conhece a história, né? Então, quando fala da maneira como eles viviam, que essa gente vivia, é muito interessante, né? Ou seja, quando fala que eles viviam de uma maneira imoral, só para chamar a sua atenção, essa é uma palavra que vale a pena a gente pensar. Significa sem lei. Ok? Sem lei. Então, quando você imagina uma sociedade sem lei, o que você espera dessa sociedade? Né? Por exemplo, aqui está acontecendo uma coisa, aqui nos Estados Unidos. Existe um estado, ou alguns estados, e aqui cada estado tem a sua própria lei. Então, existem alguns estados que estão sofrendo algo porque não querem pôr a lei. Então, por exemplo, se uma pessoa rouba numa loja até determinado valor, não se pode fazer nada. Então, o que está acontecendo? As pessoas entram nas lojas, em grupo, e roubam. Roubam e saem, levando. Ok? Por quê? Porque não tem lei. Existem legisladores aqui nos Estados Unidos que estão decidindo, por exemplo, que determinados crimes, não tem que penalizar esse crime, não tem que penalizar isso. Tristemente, recentemente, no Canadá, por exemplo, um professor dizia que um adulto ter atração por uma criança não é pedofilia, é uma forma diferente de amor. Ou seja, a gente está vivendo uma sociedade sem lei, sem valores, sem parâmetros, sem moral, né? Então, essa realidade traz a justiça de Deus, e é uma verdade, né? E está na Bíblia. Então, o que
Pedro está falando olha, do mesmo jeito que viveu essa gente foi condenada, assim vai acontecer, ou vai passar, ou vai acontecer com os falsos maestros, falsos mestres, falsos profetas, né? É o mesmo. E observe que ele fala aqui do livramento de Ló, né? Teve um livramento, mas teve consequência. Mas o mais importante é saber que Deus cuida. Olha o versículo 9. Vemos, portanto, falando da situação de Ló e da situação de Noé, vemos, portanto, que quem? Que o Senhor, ok? Que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, claramente, quando ele começou a falar lá no versículo 1, ele não estava falando de cristãos, ele estava falando de falsos cristãos, que estão no meio do povo de Deus, com mentiras, com enganos, com falsa doutrina, com falso ensino, e a gente precisa estar atento para isso, porque da mesma maneira que aconteceu no Antigo Testamento, que aconteceu no primeiro século, está acontecendo hoje. Não pense que os falsos profetas estão só fora da igreja, estão dentro da igreja. Tem falsos profetas dentro da igreja. Tem falsos profetas no púlpito, né? E é responsabilidade dos cristãos, é responsabilidade dos crentes, quando você vai para uma igreja ou vai num culto e ouvir um pastor, seja qual pastor, confere na Bíblia, confere na palavra. Lembra do que Paulo falou dos crentes de Bereia? Eles conferiam para saber se era assim. Então hoje as pessoas, esses dias eu ouvi um pastor dizendo uma coisa e é verdade, que tem muita igreja que as pessoas, quando levam a Bíblia ou quando acompanham o texto, até entendo, você pode acompanhar no seu telefone, no seu tablet, tudo bem, não tem nenhum problema, mas acompanha, confere, estuda, anota. Por quê? Porque são homens, ok? As armadilhas do inimigo, elas passam por usar esses falsos pastores, líderes, no meio do povo de Deus. Então, concluindo aqui, eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar, ok? Que eu creio que é muito importante fazer essa reflexão. Observe aqui comigo. Por exemplo, 1. Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os falsos professores, falsos mestres vão estar presentes, né? Então, ou seja, esses que estão ensinando, que estão falando para as pessoas, aí eles vão estar presentes, ok? Os falsos, os pseudos, né? Pseudos mestres, pseudos pastores, ok? Eles vão estar aí, vão estar presentes. Okay? Os apóstolos, né? Ou seja, tem uma quantidade de gente aí que se autodenomina apóstolos, né? Vão estar presentes, ok? Mas observe, são falsos, ok? São falsos, não são verdadeiros, pseudos. As heresias destrutivas estão presentes entre os crentes. Observe que lá no início do versículo, ele fala que eles entram no meio do povo e participam. E é muito importante que você preste atenção não apenas como os falsos professores, os falsos mestres falam, mas também como eles vivem. É muito importante estar atento a isso. E a nossa segurança é que Deus é um Deus justo e que livra o seu povo. Agora, observe uma característica que todos os falsos mestres, eles têm em comum. Eles têm uma tremenda dificuldade com lidar com basicamente 3 coisas. Poder, ok? Quando eles têm um microfone na mão, quando eles estão diante de uma congregação, quando eles sabem que podem dominar as pessoas com palavras, com atitude, ok? Eles têm dificuldade com dinheiro.
ok? Lidam mal com o dinheiro. Por quê? Porque são gananciosos, têm cobiça, eles querem poder, querem dinheiro. E eles têm problema com sexo. Se você observar, essa característica está presente nos falsos mestres. Mas não se engane, ok? Deus é o justo juiz. Livra o seu povo, mas não vai deixar de condenar e destruir os falsos mestres. Então, muito importante que a gente olhe para esse texto de hoje como esse cuidado pastoral. Não só o cuidado pastoral de Pedro, é o cuidado pastoral do próprio Deus, de cuidar do seu povo. E nos deu essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e se Ele nos permite, nos vemos no nosso próximo estudo. Grande abraço, fique com Deus.